Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos concede na sua paz. Uma grande alegria estar aqui com os nossos irmãos que tão carinhosamente nos recebem, abrindo as portas dessa casa e nos dando a oportunidade de compartilhar com vocês de algo que nós temos vivido já há muitos anos, desde a nossa infância. A Casa Espírita, o Movimento Espírita, o Conhecimento Espírita, que graças a Deus todos que estamos aqui podemos aproveitar, podemos nos nutrir desses conhecimentos que nos fazem tão bem. Nós resolvemos falar hoje a respeito da neurose e da obsessão, porque vivenciando profissionalmente na área que a gente trabalha, lidando cotidianamente com os problemas emocionais que as pessoas trazem, e também com a Casa Espírita e com a necessidade que aporta a Casa Espírita, nós temos percebido a grande necessidade da sociedade no sentido psicológico, no sentido emocional, que é a questão espiritual na nossa vida, não é? Então nós vamos abordar de uma maneira simples, concisa, porque vocês, a maioria, certamente não é da área, tem conhecido alguma coisa através das palestras, dos livros. Nós vamos colocar o que nós interpretamos do conhecimento da psicologia e do espiritismo, de modo que todos possamos aproveitar este momento, tá? Nós vamos nos basear fundamentalmente na obra de Joana de Ângeles, que nós temos estudado mais a fundo, e vamos também trazer esse ou aquele autor que venha complementar o nosso raciocínio, tá? Nós vamos trabalhar em 5 etapas diferentes aqui, embora elas se entrelacem. Nós vamos falar da caracterização sucinta das neuroses, as causas profundas das neuroses, as conexões entre as neuroses e a obsessão espiritual, o tratamento das neuroses e a prevenção das neuroses, tá? Vocês vão ver que esse termo neurose, embora a gente use muito assim no nosso linguajar popular, às vezes geralmente de uma forma pejorativa, né? São problemas que fazem parte da nossa vida. É provável que vocês se identifiquem com algum aspecto que nós vamos trazer aqui para vocês, tá? Primeiro, o que é neurose, não é? A Joana de Ângeles nos diz que neurose é uma enfermidade apirética que não tem febre, tá? Sem febre, né? Uma enfermidade apirética decorrente de perturbações do sistema nervoso, sem qualquer lesão anatômica de vulto. A neurose é mal que perturba expressivo número de criaturas da mole humana. Tá? Então, nós vamos ver depois alguns dados até, milhares e milhares de pessoas podem ser consideradas neuróticas em determinadas classificações específicas. Tá? Ao lado do mecanismo causal, da causa que está provocando essa neurose, apresentam temporárias alterações orgânicas. Então você tem uma causa, por exemplo, a pressão profissional, né? E você tem um problema orgânico junto com essa vivência de pressão. Pode ser que altere a pressão arterial, por exemplo, não é? Discussões que você tenha com alguém, às vezes um familiar, muito comum, uma festa lá da família, os dois discutem, né? Porque era para trazer um prato e não trouxe outro, né? Aqueles problemas, né? Para trazer o cuscuz e não trouxe o arroz, e dá aquela confusão, né? Aquele problema, aquela discussão, às vezes é tão forte, é tão intensa, que as pessoas acabam se fixando naquela ocorrência. E depois, um do lado, outro do outro, não quer falar, não quer conversar, fica deprimido, fica chateado, se isola e fica neuroticamente preso à ocorrência. Vejam como são coisas do nosso cotidiano, não é? Às vezes perdas de alguém importante, de algum parente, de algum amigo, não é? Às vezes até de um bichinho de estimação. Tem gente que eu já vi, perdeu lá um cachorrinho, a pessoa ficou lá
né? Perdeu o gosto por viver. Ora, as coisas têm um valor que a gente dá a elas, né? Então, nós podemos sim entrar num processo neurótico, numa fixação neurótica de graves proporções, dependendo daquilo que nós valorizamos na nossa vida, né? A gente pode também passar por algum choque emocional muito forte, a descoberta de alguma coisa que mexeu profundamente, tirou o chão, abalou o seu mundo, e aí você não consegue tirar aquilo da cabeça. A neurose tem a ver com essa fixação, é como se ficasse ali girando em círculo, em circuito fechado, criando uma cristalização mental. Você fica se cristalizando intimamente, né? Vai criando um problema para nós, né? Exemplos, né? Alguns exemplos de neurose. A neurastenia, uma fraqueza física e mental extrema. Por alguma razão, a pessoa começa a viver um estado de fraqueza física e mental. Não se sente em condição de dar conta do trabalho, não tem vontade. É como se a pessoa sentisse que não tem capacidade de vencer as dificuldades, né? Os dados demonstram que até 11% da população mundial é neurastênica. Olha que coisa, né? A hipocondria, pensar e sentir que está doente, sem que esteja de fato. Uma neurose. Nós estamos num mundo em que o Rivotril é dos remédios mais vendidos, né? O ansiolítico, os antidepressivos, né? E vários outros remédios né? Farmacêuticos aí que vendem como água. Por quê? Porque nossa sociedade está profundamente hipocôndrica, né? Nós estamos frequentemente achando que estamos com determinada doença, com determinado problema, e olha, podemos começar a sentir o sintoma mesmo daquele problema, sem que estejamos de fato. Depois nós vamos ver a conexão com o aspecto espiritual também, nesses exemplos de neurose aqui. A ansiedade, reações físicas e emocionais de insegurança e medo perante o futuro, pode ser um futuro até próximo, né? A iminência de um fato, a iminência de uma ocorrência, de um evento, de um encontro, de um trabalho, é motivo às vezes para a pessoa entrar nas reações fisiológicas de ansiedade, sudorese, aperto, né? No estômago, na região gastrointestinal, boca seca. Então tem vários sintomas, né, que fazem parte da ansiedade. A gente falou o Rivotril, o pessoal tem tomado o Rivotril bastante. Inclusive a gente gostaria de alertar, né? Os espíritos nos falam que a gente tem percebido assim, pessoas que têm se descontrolado tomando Rivotril. É muito comum hoje em dia pessoas que começam a tomar doses muito altas e começam a ter lapsos de consciência. Perdem a consciência, fazem coisas que não se lembram que fizeram. E diante desse quadro, eu conversando com a espiritualidade, eles nos alertaram, falaram: Alexandre, realmente, o que está acontecendo é que esse remédio que provoca um desligar da pessoa, por que acalma? Porque desliga a pessoa da realidade, desliga a pessoa dos problemas, das preocupações. Só que esse desligar, ele provoca, ele favorece uma certa emancipação da alma com relação ao corpo. E vocês sabem que todo fenômeno mediúnico tem como base uma maior ou menor emancipação da alma. A obra kardeciana fala a respeito, né? André Luiz. Então, nós temos aí a condição propícia para um deslocamento forçado e para um domínio dos espíritos que nos querem prejudicar, para um assédio.
Então os Espíritos nos dizem assim: Alexandre, até pessoas que normalmente não têm mediunidade têm tido episódios utilizando essa medicação, entendeu? Só que de uma maneira forçada, de uma maneira química e inconveniente, porque a pessoa, quando começa a tomar esse tipo de remédio, é porque ela não está bem emocionalmente. Então você se vê deslocado, né, da sua realidade, do seu corpo físico, de uma forma artificial e fazendo uma sintonia negativa. Então os espíritos obsessores adoram essa situação, tá? Não quer dizer que o remédio não tenha a sua função, tem a sua função, mas na dosagem certa e dependendo da pessoa, e ao médico que precisa, né, de preferência o psiquiatra que precisa avaliar, tá? Então eu preciso tomar cuidado. A ansiedade tem existido em torno de 33% da população mundial. Já pensou? Quanta gente, né? Nós somos em torno de quanto? 7 bilhões hoje em dia, né? Aproximadamente uns 7 bilhões. Fazem a conta aí, vocês vão ver quanta gente que está ansiosa nesse mundo, né? A neurose traumática hoje é chamado de transtorno de estresse pós-traumático, que tem a ver com reações emocionais e físicas após acontecimentos graves, às vezes um acidente, né? Às vezes um acidente que ocorre, acidente de carro, de moto, e a pessoa depois começa a ter sonhos, pesadelos, que está se acidentando novamente, ou alguma situação que foi traumática. O que é uma situação traumática? É quando os estímulos que nós sofremos, que nós estivemos expostos, ele é maior do que a nossa condição de processarmos, tá? Então isso causa um trauma, que a gente, é tanto estímulo que a gente recebe, o choque é tão grande que a gente não consegue processar. Isso traumatiza o nosso psiquismo, tá? As neuroses, ao se instalarem, apresentam estados de angústia, ansiedade, insegurança e medo. Todas essas neuroses que a gente falou, né, podem apresentar, num momento ou em outro, esses estados: angústia, ansiedade, insegurança e medo, tá? As neuroses e as fixações da infância. Também as neuroses podem ter origem psicogênica, ou seja, durante a formação do psiquismo. O que quer dizer isso, pessoal? Nós podemos ter neuroses advindas de problemas atuais, como a gente estava falando: perdeu o emprego, brigou com alguém, sofreu um acidente. Isso tudo são questões do presente, não é? Mas nós podemos ter neuroses que vêm da infância, que vêm desde o período, né, dos primeiros meses, durante toda a nossa estruturação do nosso psiquismo, tá? Nessa existência. Cada existência nós precisamos estruturar o nosso psiquismo, pessoal. Mesmo que sejamos espíritos milenares, antigos, em cada nova existência precisamos estruturar a nossa identidade, a nossa personalidade, tá? Em cada existência. Então, nessa estruturação, se nós sofremos alguns choques, por exemplo, as agressões, né? Os abusos sexuais, os medos sofridos, medos terríveis às vezes que as crianças são submetidas, situações vexatórias que as crianças passam, de vexame, marcam profundamente na vida infantil, na vida emocional, mental e emocional, não é? Sentimentos guardados, né? Ofensas que a criança sofreu e ela não pôde revidar, porque ela não se sentia forte o suficiente para enfrentar o adulto, para enfrentar a professora. Então ela tinha que engolir o choro, tinha que engolir o sentimento, precisava guardar no seu inconsciente esse conteúdo conflitivo, problemático, dificultoso para ela, não é? Então isso conduz a uma regressão de fixações da infância. Você pode ter neuroses que elas dizem respeito a essas fixações da infância. Esses ganchos que nós temos, todos nós temos, viu, pessoal? Todos nós temos. Dificilmente a gente chegaria à fase adulta sem ter determinados ganchos com a família da infância, né? Com a educação que a gente teve,
Né? O processo de terapia, o processo de crescimento pessoal, passa muito por nós sermos menos o nosso pai e a nossa mãe e sermos mais nós mesmos. Porque frequentemente a imagem do pai e da mãe, do adulto em geral, daquele que nos cuidou, se mostra frequentemente agigantado dentro de nós. De modo que eu posso ter crescido, eu posso até não ter mais o pai e a mãe vivos ainda no planeta, encarnados, mas eles podem ser grandes ainda nos painéis da minha mente. Tem coisas boas que nós trouxemos do nosso pai e da nossa mãe. Tem coisas que não são tão boas que a gente trouxe também. Tá? E é um fator de amadurecimento a gente separar uma coisa de outra. À medida que a gente se permite olhar com honestidade a nós mesmos, a nossa história, a nossa biografia nessa vida, e nos permitirmos olhar também o comportamento dos outros perante nós, nós vamos amadurecendo. Nós vamos separando o que era nosso e o que não era nosso. Quantas coisas foram penduradas em nós que não nos pertenciam? Quantos conceitos depreciativos muitas vezes foram pendurados em nós, no contexto da família, e não eram a nossa realidade, não constituíam a nossa essência. Não obstante, no contexto da família, a rotulagem é uma das coisas que mais existe, né? Um é o preguiçoso, o outro é o trabalhador, o outro, não é? O outro é o bonzinho, o outro é o ruim. Coitado do ruim, né? O ruim sofre. Mas é muito comum no contexto da família essas rotulagens, né? O que causa muito sofrimento para as pessoas, né? Principalmente para as crianças que crescem nesse contexto. Porque a rotulagem não define o que somos, embora funcione como uma sugestão hipnótica, mas não define o que somos. Nós somos muito mais do que falam que nós somos. Às vezes nós podemos nem saber o que somos, mas somos muito mais, não é? Temos um potencial imenso a explorar. E essas fixações da infância, elas podem se expressar como histeria. E aí nós vamos entender o que é histeria. Você pega aquela criança que teve que engolir um choro, não conseguia enfrentar, não conseguia falar, até porque não tinha condição, não tinha palavras, não tinha vocabulário para falar do que pensava. Não tinha raciocínio ainda para enfrentar a lógica distorcida, às vezes, do adulto, do professor, a lógica tendenciosa. Então aquela criança que guardou o sentimento, que engoliu o choro, que guardou a raiva, depois essa energia que ficou no inconsciente, ela se desloca e aparece como um sintoma histérico. É fruto de um deslocamento no nosso inconsciente e reaparece tempos mais tarde, em forma de conversão, a histeria conversiva, somatizações. Quantas das nossas somatizações que enchem os postos de saúde todos os dias não são resultados de conversão de sintomas, de sentimentos guardados que se convertem em sintomas físicos? Aí você tem toda a psicossomática estudando a influência do emocional, do mental no nosso corpo físico, na nossa saúde, né? Mas a histeria pode ser ansiosa também, através de crises emocionais exacerbadas, crises de nervosismo, crises de ansiedade exacerbadas, que não condizem com o momento, são incompatíveis, são desproporcionais com o momento. Às vezes uma pequena coisa, uma pequena conversa, lá a pessoa já tem uma crise histérica, né? De graves proporções. Tá? Então, mas é porque o sentimento não era do problema de agora, era daquilo que estava guardado lá da infância. É fácil da gente perceber, relativamente fácil, porque é desproporcional com a ocorrência, é desproporcional com a realidade do agora. Tá? E nós temos também o transtorno obsessivo e compulsivo, o TOC, tão comum hoje em dia também. Tá? Fixação em determinado objeto e repetição de comportamentos sem finalidade, criando rotinas ou rituais.
Transtorno obsessivo. A obsessão, aqui não é obsessão espiritual não, tá? É obsessão de você se fixar obsessivamente em algo, num determinado objeto. O objeto aqui, entre aspas, pode ser uma pessoa. A pessoa fica fixada naquela pessoa específica. E segue a pessoa e só pensa na pessoa, né? Vira uma coisa obsessiva, tá? E geralmente acompanhado da compulsão, porque eu não consigo controlar, eu não consigo parar de fazer coisas, né? É muito comum no transtorno obsessivo compulsivo eu fugir de conteúdos conflitivos e eu jogo a minha ação para atitudes que não têm significado. Por exemplo, eu começo a limpar a casa, limpar e não paro mais de limpar. O significado do limpar não é mais o limpar. O significado da minha ação não é mais limpar, porque já está limpo. Vocês entendem? Então, está servindo para fugir. Eu jogo para ação, uma ação destituída de significado. Eu estou fugindo de conteúdos conflitivos. Né? E geralmente a pessoa vai criando rotinas e criando rituais que vão aumentando se não busca o tratamento. Se não buscar o tratamento. Praticamente a medicina, a psicologia tratam do toque praticamente como algo incurável, tá? Mas dentro da visão espírita não é algo incurável. Só que é algo que precisa de muita vontade nossa, porque tem um fator, junto com as questões emocionais, tem um fator obsessivo forte também. Tem pessoas que escutam o tempo todo, bate a cabeça na parede, e a pessoa não para de ouvir essa voz até que bate a cabeça na parede. Tá? Mas então tem espíritos que ficam dando ordens para a pessoa, e a pessoa médium que é, sensitiva que é, não percebe, ela acha que são apenas vozes mentais, induzindo ela a fazer determinadas coisas, e na maioria dos casos não é influência espiritual mesmo. Por isso que no toque tem muito essa presença do espiritual, tá? Nós vamos falar mais sobre isso. É comum fazerem-se acompanhar de episódios e fenômenos somáticos muito variados, como taquicardia. Você pode ter oscilações cardíacas advindas dessas somatizações dentro da neurose, né? Prisões de ventre. Tem pessoas que sofrem com prisão de ventre, né? Tem problemas intestinais graves, ou então com diarreias inexplicáveis. Tá? Por quê? Porque aquelas energias que a gente guarda, aquilo que a gente não transforma em palavra, aquilo que a gente não traduz em consciência, aquela energia guardada ela vai para o corpo em forma de sintoma. Por isso que a terapia funciona. Quando você começa a falar, a tua fala é uma tradução em palavras da energia que estava criando o sintoma. Cada palavra é um fragmento de energia. Eu estou falando, vocês estão ouvindo, por quê? Porque está saindo uma energia de mim, que está passando pelo microfone e chegando até os ouvidos de vocês. É uma energia, tá? Quando nós começamos a falar sobre os nossos sentimentos, falar sobre a nossa vida, sobre os nossos sonhos, as nossas dificuldades, nós estamos fragmentando essas energias. E os sintomas magicamente começam a desaparecer. De mágico não tem nada, né, pessoal? Dores que parecem reais. Dores que surgem no corpo. E os médicos não conseguem identificar. Muitas vezes a gente confunde até com a mediunidade. E pode até ter uma entrosamento da neurose com a mediunidade, pode sim, tá? À medida que se agravam as neuroses, podem levar a paralisias. Não é raro a pessoa ir no oftalmologista e falar: doutor, não estou vendo nada, parei de ver, não sei porquê, não estou conseguindo enxergar nada.
E o oftalmologista faz exame, liga a luzinha, puxa daqui, puxa dali, e não consegue identificar o que está impedindo a pessoa de ver. Ou então paralisa um membro. Paralisa um membro. E não tem nada na estrutura que explique essa paralisia. Freud, inclusive, estudou os fenômenos histéricos a partir de casos desse tipo, de paralisia. Distúrbios de postura. Pessoal, nós podemos começar a ficar tortos. Depois vocês vão ver que interessante que é isso. Às vezes a pessoa que passa por situações muito traumáticas, eu já peguei uma vez no posto de saúde, 3 crianças que foram através da justiça, foram parar ali para mim, eu era psicólogo no posto de saúde, e elas chegaram para mim, as 3 crianças tortas, posturalmente. Por quê? Eu nem cheguei a saber o que aconteceu com a família. Foi um negócio meio rápido ali, nem consegui desenvolver direito o trabalho. Mas elas passaram por algo tão grave que elas chegaram tortas fisicamente para mim. E eu já vi outros casos acontecerem, né? Por quê? Conforme nós vamos, por exemplo, nós vamos desenvolvendo a neurose, nós vamos nos entristecendo, por exemplo, nós vamos nos encolhendo, nos fechando os ombros. Passei por um problema afetivo muito grave, um choque, uma perda. Eu vou me fechando, vou me encolhendo, a tendência de me encurvar, eu altero a minha postura, né? Então, isso é uma coisa muito interessante que a gente vai estudar um pouquinho mais. Distúrbios de fonação. Posso começar a ter problemas de gagueira, passado por um episódio muito difícil. Tá? Eu posso até não conseguir falar. Né? Posso não conseguir falar, eu mudo, não consegue. Né? Devido a um trauma vivenciado. Movimentos desconexos. Se vocês forem, por exemplo, num hospital psiquiátrico, como é que vocês vão ver as pessoas que estão internadas, o paciente psiquiátrico mesmo, o paciente esquizofrênico, não o drogadito, não o alcoólico, não, mas aquele paciente esquizofrênico mesmo, como é que vocês vão ver? Ele geralmente está assim, aquele andar meio robotizado assim. Vocês já viram? Geralmente é assim. Você vê que o movimento ele tem tudo a ver com a saúde, a espontaneidade, né? A harmonia de movimentos tem tudo a ver com a expressão, né, da energia, da alegria, né, do pensamento organizado, tá? Veja que dançar é bom, né? Quem gosta de dançar. Os hospitais psiquiátricos têm feito terapias com pessoas utilizando a dança, utilizando todas as expressões artísticas, tá? Por quê? Porque mobilizando o self, o eu divino, o eu criador, quer dizer, mobilizando a criatividade, nós estamos mexendo com o eu criador, com o eu divino. Tá? Nós somos co-criadores também. Então a pintura, a escultura, a música, tudo isso, até a Joana de Ângeles fala que quando nada mais funciona, só o self, né? Só a criatividade pode dar conta. Né? Por isso que casos graves muitas vezes funcionam bem com a arte-terapia, né? Que estão utilizando tanto nos hospitais psiquiátricos. Né? E aí o corpo em terapia, que é uma continuidade do que a gente já está falando. O Wilhelm Reich, um médico austríaco, né, que nasceu em 1897, ele viveu muito na Alemanha, depois foi morar nos Estados Unidos. Tá? Ele desenvolveu a terapia corporal. Inclusive a Joana de Ângeles cita o Reich no livro Amor, Imbatível Amor. Tá? Quando ela fala da relação da neurose com o corpo. Tá? Por quê? Porque o Reich, ele dizia que a neurose se fixa no corpo. Porque ele falava que o corpo é o nosso inconsciente. Ele falava do materialista, que era discípulo de Freud, o discípulo
talvez um dos que mais seguiram a teoria do Freud foi o Reich, né? Inclusive na área sexual foi o que mais adentrou as questões sexuais. Ele dizia que o corpo era o nosso inconsciente. E o desenvolvimento que nós fizemos desde a infância, o desenvolvimento corporal, o nosso movimento, né? Todo o nosso desenvolvimento é a história viva do que nós arquivamos no nosso inconsciente, que é o nosso corpo. Tá? É muito interessante isso, muito válido, embora nós saibamos no Espiritismo que nós antecedemos ao corpo, nós estruturamos o corpo, né? Embora ele traga uma história, sim, muito importante do que nós vivenciamos materialmente, nós temos uma historiografia muito mais larga, espiritualmente falando. E o nosso inconsciente, sim, o corpo seria a parte visível do nosso inconsciente. Aí sim. Tanto que muitas coisas ocorrem no nosso corpo sem a nossa consciência. Ainda bem, né? Da pessoa a gente tivesse que parar aqui, deixa eu respirar um pouquinho, né? Esquecer de respirar, eu morri aqui, empacotado aqui, né? Então tem muita coisa que funciona no nosso coração, nossa respiração, muitos fenômenos circulatórios, endócrinos, nervosos, gástricos, graças a Deus funcionam sem a nossa consciência, tá? O Reich, como é que ele percebeu isso? Ele fazia massagem nos pacientes dele, embora o Freud tenha falado assim: não quero saber do seu corpo. Ele era médico, Freud era médico, mas ele falou: não quero saber do seu corpo. Deu as costas para o corpo, a pessoa deitou no divã, e ele começou a notar a fala da pessoa, porque ele só queria saber do psiquismo da pessoa, da fala da pessoa, do sentimento da pessoa, não queria saber do corpo dela. O Reich, embora fosse discípulo de Freud, ele falou: não, eu quero saber do seu corpo sim, e colocou o corpo em terapia. Então ele fazia massagens no paciente, e quando ele massageava, por exemplo, quando ele massageava o masseter que é o músculo aqui da mastigação, tá? Se vocês apertarem aqui, você vai... É bem forte esse músculo. Quando ele massageava esse músculo, o que acontecia? O paciente trazia episódios de raiva que ele tinha vivido. Olha que interessante. Ele trazia episódios de raiva. Por quê? Porque quando ele viveu raiva, desde a infância, ele fechava os dentes, ele trincava os dentes. Entendeu? Tanto que o pessoal acaba, deve ter algum dentista aí, o pessoal até acaba tendo problema de ATM, né? Problema de ATM, acaba caindo o queixo, né? Tendo dor de cabeça e tal, por causa das tensões nessa região. As tensões emocionais que a gente passa. Tá? Então isso, ele percebeu que o nosso corpo registrava, desde a infância, em toda a estrutura muscular, as tensões emocionais que nós passamos. E nós acabamos vivenciando certas doenças por causa dessas tensões emocionais. Então, é preciso pôr o corpo em terapia para liberar as couraças das neuroses. Como é que ele falava? Pessoal, cada feixe ali que eu coloquei, violeta, azul, escuro, as cores não tem nada a ver nesse caso aqui, tá? A princípio não tem a ver com chakras, mas tem relação também com chakras. Mas as cores aqui não tem nada a ver com chakras, tá? Aqui ele falou que nós temos 7 anéis. A Joana de Anjos fala sobre a teoria dos anéis no Amor Imbatível Amor, tá? Ele fala que nós temos 7 anéis: o anel ocular, tá? O anel ocular, o anel oral, o anel cervical, o anel torácico, o anel diafragmático, a região amarela ali, né? O anel abdominal, laranjado, e o anel pélvico na região do quadril. Ele dizia que nesses anéis, que são compostos de conjuntos de músculos, né, muito importantes para a nossa postura, muito importantes para o conjunto do nosso corpo e para o equilíbrio energético do nosso corpo. Ele acreditava que nós, sim, tínhamos um corpo energético. Ele não era totalmente materialista.
Ele acreditava que nós tínhamos um corpo energético. E que as tensões musculares provocadas pelas neuroses, elas vão se instalando no corpo, através de tensões no tórax, no pescoço, aqui nos ombros, né? Vocês devem ter problema na nuca, não é? Então, em cada região, você tem questões psicológicas específicas em cada um desses anéis. E nós vamos criando couraças. Essas couraças são tensões acumuladas e a diminuição do fluxo de energia nessas regiões. Quando você diminui o fluxo de energia em cada uma dessas regiões, você tem a probabilidade maior de doenças. Várias doenças. Inclusive bacterianas, né? Você predispõe regiões a determinadas doenças. Uma vez um espírito estava falando para mim, um obsessor. Eu estava conversando com ele, e esses espíritos gostam de falar bastante, contar vantagem, falar que como é que eles fazem quando eles querem matar alguém, quando eles querem criar um câncer na pessoa. E eu fui dando corda e o espírito foi falando para mim. A gente provoca bloqueios energéticos em determinada região do organismo da pessoa, e ali começa a deteriorar, começa a haver uma multiplicação de células anômalas e começa a desenvolver o câncer. Quer dizer, a dificuldade de chegar da energia vital a certas partes do nosso organismo. Está ficando claro, pessoal? Sim ou não? Até que horas eu posso falar aí? Deixa eu ver. Está quase terminando, né? Mais um pouquinho? Pode correr até 11 horas. Não, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, já estou acabando, tá? Não raro, a neurose se manifesta com caráter de culpa. A culpa geralmente está presente nos processos neuróticos, né? Tudo que acontece é culpa da própria pessoa. Se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado. Tem coisas que não tem nada a ver. A pessoa ela quer achar alguma culpa para ela interiorizar essa culpa, tá? Acaba sendo até exagerado, situações em que ela nem poderia ter feito nada, mas a pessoa quer achar culpas para sofrer, né? A vontade de sofrer. Tudo o que acontece é culpa do outro, de Deus, do governo, da sociedade. Quando ela não consegue achar alguém concreto ali, ela joga para o abstrato coletivo, esses que a gente citou, e fica falando mal do governo, fica falando mal da sociedade e tal, fica neuroticamente ali reclamando e não sai nunca disso, né? Aprofundando-se a sonda da inquirição na psicogênese, no começo dos fenômenos neuróticos, defrontar-se-ão as causas reais na conduta anterior do paciente. Então, não são exatamente os problemas que eu passei nessa vida. Nessa vida foram apenas as razões atuais das minhas neuroses. O problema, a causa real, é o que eu fiz no passado. Eu coloquei até um desenho aqui, eu estou dando risada, né? Plano Nacional de Segurança. O outro contra o outro. Dando risada, né? Achando graça, né? Tanta gente trabalhando pelas coisas boas e outros estão, né, achando graça e trabalhando contra as necessidades da sociedade, né? Mas esses pagarão muito caro. Pagarão muito caro. Né? Pela negligência, por deixar tanta gente morrendo à míngua, né? Pagarão muito caro. Não tem outro jeito, né? Então esses que comprometem a consciência em atos muito equivocados no presente, eles podem até sair incólume, podem até sair sem ser pegos, mas na próxima existência eles acabam projetando conflitos, inseguranças, culpas, que eles não vão saber de onde surge, mas surge porque eles não foram pegos no passado, não pagaram o que precisavam pagar. A conta se transfere para o presente, tá? Eis porque, ao lado das neuroses, surgem episódios de obsessão espiritual, que agravam a débil constituição do enfermo, empurrando para processos longos de loucura, tá? Que é o que a gente observa, né?
Então você pega uma pessoa que já está debilitada, já tem uma história difícil, já tem processos conflitivos dentro de si. Mas o que causou esses conflitos dentro da pessoa? É o que ela fez no passado, que se transferiu. E para quem que ela fez no passado? Para esses que agora se aproximam dela em forma de obsessão. Vocês entenderam a lógica? Então eu venho com problemas psíquicos que eu instalei automaticamente, inconscientemente, eu já instalei por uma questão de débito, né? Só que eu também atraio, sem perceber, as vítimas minhas do passado, que passam a me rondar. Quando eu nasço, eu já nasço, meu campo psíquico, meu campo áurico já vem junto àqueles que se ligaram a mim pela relação de débito e cobrança. Ou ao longo da minha vida eles vão me encontrando, eles vão me achando, por uma sintonia natural. Tá? Assim ocorre porque as vítimas das suas ações ignóbeis morreram, porém não se consumiram. E porque prosseguiram vivendo, reencontram por afinidade de consciência, de dívida e cobrança, os adversários, infligindo-lhes maior soma de aflições. Então nós vamos precisar tratar desses problemas psíquicos, vamos precisar nos amar, nos ajudar e ajudar eles ainda, que fazem parte dos nossos débitos. Tá? Para podermos ajudá-los, nós temos que nos ajudar primeiro. Senão a gente entra em processo de obsessão, afunda mesmo o processo de obsessão e acaba não sendo útil nem para nós e nem para eles. Né? As pessoas estão achando como é que Deus permite que essas pessoas venham se aproximar da gente. E os espíritos bons? Onde é que estão os espíritos bons? Mas tem que perguntar para a pessoa, onde é que, né? Com quem que ela se vinculou no passado? Né? Se a gente vai lá nas Casas Bahia, faz uma compra lá, a perder de vista 500 prestações, né? E depois você começa a não pagar as prestações, o que vai acontecer? Eles vão ligar o dia inteiro no seu celular, mandar SMS, e-mail, né? O cobrador na sua porta, é isso que acontece. Então, se a gente vinculou nossa consciência aos débitos, às pessoas equivocadas no passado, em ações lesivas, é natural, é justo que nós tenhamos que sofrer o assédio desses irmãos para podermos ajudá-los, né? E é por isso que nas obsessões nós vamos ter, a princípio, telepaticamente, vamos sofrer a influência desses irmãos. Aí nós teremos a obsessão simples, os estímulos que eles enviam para nós, e nós recebemos a nível do córtex os estímulos, podemos aceitar ou não. Alexandre, você não vale nada, você é um canalha, desculpa o termo, né? Do passado e tal, aquele obsessor que está falando para mim. Agora, eu recebo isso, aceito isso ou não? Se eu já sou dado a ficar me autodepreciando, aí chega um espírito desse e começa a soltar essas frases, esses pensamentos deprimentes para mim, eu aceito facilmente. Eu penso, é verdade, eu sou assim mesmo, tem que sofrer mesmo. E o espírito está lá, você tem que sofrer. Eu não percebo que o espírito está ali perto de mim, mas ele está ali alimentando e eu estou aceitando. Depois, ele começa a controlar a minha mente, porque antes era cortical, eu começo a receber subcorticalmente, começo a aprofundar os estímulos em áreas do nosso inconsciente. E aí eu vou entrando na fascinação, começo a ter pensamentos fixos, conceitos que só eu acredito, ninguém mais acredita. Mas eu estou ali teimando que é aquilo, não, que eu devo fazer isso, que... e está todo mundo com medo, todo mundo, não, cuidado, olha o caminho que você está indo, mas eu estou lá com o pensamento fixo. Aquela monoideia, o monoideísmo, que é a base da obsessão. Né? E por fim, o controle de natureza física, a subjugação, que é quando o domínio está se completando. O espírito ele está se enraizando no meu campo psíquico e se enraizando no meu perispírito e também no meu corpo físico.
a ponto de controlar até movimentos orgânicos, de influenciar até os meus órgãos, as minhas sensações. Eu começo a ter sensações estranhas, começo a ter movimentos desconexos, né? É porque está aprofundando a obsessão. Para tudo isso tem tratamento, né? E o tratamento proposto pelos espíritos é a renovação moral do paciente. Evangelioterapia. É a mudança moral. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que existem casas espíritas, existe a terapêutica espiritual para renovar o ser humano, libertando da obsessão, libertando do sofrimento, tanto o encarnado quanto o desencarnado. Ambos são sofredores, não é? A psicoterapia, o Joana de Anjos recomenda, nós sabemos, né? Seja dentro da casa espírita, o atendimento fraterno, que é muito válido, ou um tratamento mais especializado, terapeutas, psicólogos, né? Psiquiatras que venham conversar, ajudar através da palavra, tá? A reeducação através das disciplinas. Nós precisamos nos redisciplinarmos o nosso comportamento, os nossos hábitos, né? Se a gente conseguir colocar o hábito da oração, maravilhoso, mais poderoso recurso de comunhão entre a criatura e o Criador, o hífen de ligação entre a criatura e o Criador, né? Para nós acessarmos os mananciais fluídicos da vida imortal. Né? A meditação, que a Joana de Anjos tanto incentiva a gente a praticar, acalmando a mente inquieta, nos esvaziando do eu para nos preenchermos do cosmos, para nos preenchermos de Deus, de harmonia. Né? A ação caridosa, o amor caridoso, o amor fraternal, o amor beneficente, o amor sem nenhuma preocupação outra, senão de gerar benefícios, é a energia mais poderosa que tem de mudança. Por isso que o Espiritismo tem como lema, fora da caridade não há salvação, que a força mais poderosa que existe, o remédio excelente para os nossos males, é o amor puro. Pessoal, é muito fácil, a gente não precisa nem saber do passado o que a gente fez. Não precisa, tem gente que quer revirar muito o passado, nem precisa muito, por quê? Os problemas que eu vivo hoje, quais foram as causas? Foi o mal que eu fiz no passado. Ora, então no presente, qual é o remédio? É o bem. Se você busca o amor ao corpo, cuidado ao corpo, respeito ao corpo, amor ao trabalho, amor à família, amor à sociedade, né? Amor a todas as pessoas, você está usando justamente o oposto daquilo que você fez no passado. Então você está caminhando a passos certos para a cura verdadeira, a cura real, que é a cura profunda, que é a mudança sentimental, a mudança emocional, a mudança mental que todos precisamos. A leitura elevada, a leitura é uma das terapias mais impressionantes que eu conheço, porque ela coloca a gente no eixo. É aquele amigo silencioso que você abre ali, e você no silêncio da sua leitura, você vai trabalhando os seus pensamentos, os espíritos amigos ajudam, já começa a aplicar um passe na gente, né? E a gente vai ali naquele clima de harmonia e vai se tratando daquela forma silenciosa. O pensamento otimista, por fim, não é? A gente não se deixar arrastar pelos pensamentos depreciativos, autodepreciativos ou depreciativos da vida que está ao nosso redor. Por quê? Porque se nós entrarmos nesses pensamentos, pessoal, é a faixa da obsessão. É a faixa da obsessão. Nós temos que sair dessa frequência, tá? Através do cultivo insistente do pensamento positivo, do pensamento otimista, para que nós demonstremos, aprendamos a pensar de forma correta, porque sempre que estamos pensando negativamente, estamos pensando da forma errada. Sempre que estamos negativos, pessimistas, estamos pensando errado. Nós temos que aprender a pensar da forma correta. A terapia preventiva à neurose, para a gente não desenvolver neurose, autoanálise constante, com exame de consciência.
isso que eu vou fazer, isso que eu estou fazendo, não vai me gerar problema isso, eu não vou atrapalhar a vida de ninguém, eu não vou lesar ninguém, eu não vou prejudicar ninguém. A neurose eu criei justamente criando problema para mim e para os outros. Então, quando eu começo a me autoanalisar, agir com segurança para que eu não venha desenvolver problemas. Né? A desidentificação das matrizes perturbadoras do passado. Eu preciso me libertar do passado, me desidentificar do passado. E o passado o que é? É aquilo que eu estava falando, é o mal que eu plantei. Eu preciso me desidentificar dos males, dos hábitos negativos, dos pensamentos negativos e me ligar a tudo que for bom e positivo no presente. As realizações enobrecedoras do presente, a gente já falou. Esperança tranquila nas realizações futuras. Né? Às vezes a pessoa começa a cultivar ansiedades demais pelo que vai acontecer. Então, vamos nos situar no presente. Vamos viver a vida no presente. Vamos aproveitar o momento do aqui e agora. Eu tenho que aprender a viver em paz agora. Às vezes a pessoa fala assim: Alexandre, eu estou ansioso para viver em paz. Meu filho, você nunca vai encontrar paz desse jeito. Porque a ansiedade não combina com paz, né? Então não há caminho para a paz. A paz é o caminho. Se nós não estivermos em paz agora, numa casa espírita, nesse silêncio que está só eu e tagarela falando aqui, eu estou tirando a paz de vocês, eu vou ficar quieto aí. Mas se a gente não curtir esse momento aqui, pô, numa casa espírita, recebendo os fluidos que nós estamos recebendo, falando de coisas boas, a gente vai ter paz onde? Mas aí a gente está lá, mas não acaba, aquele homem não para de falar. Estou brincando, né? Atuar sempre com segurança após saudável reflexão. Pensar com retidão e viver em paz consigo mesmo. Representa o mais equilibrado e expressivo caráter psicológico de criatura portadora de saúde mental. Certamente, conhecendo a etiopatogenia das enfermidades em geral, Jesus asseverou: a cada um segundo as suas obras. Aí que a gente vê, né? Não adianta a gente ficar indignado, mas tal pessoa não vai pagar, tal pessoa... Calma, gente, calma. Tudo a seu tempo. Primeiro a semeadura, depois a colheita. Com Jesus a gente aprende que toda cura, nós temos que tomar cuidado com esse termo, né? Que a gente acaba acreditando mesmo que a gente cura as pessoas. Isso é muito problemático para nós. Toda cura de fora é precária. Toda cura de fora é precária. Até Jesus sabia disso. Tinha plena consciência disso. Vai que a tua fé te curou. Ou seja, tinha um elemento interno importantíssimo. Mas ele complementava: vai e não peques mais, para que não vos aconteça coisa pior. Porque nem ele poderia livrar a pessoa das consequências da própria atitude da pessoa. Ela podia ser aliviada dos sintomas externos que ela estava sofrendo, mas se ela não mudasse os padrões comportamentais, se ela não mudasse os padrões emocionais, sentimentais, mentais, ela voltaria a criar os mesmos sintomas. Então nós temos que tomar cuidado com esse termo cura, né? E nos arrojarmos em curadores, porque sim, nós podemos ajudar muitas pessoas a melhorarem os seus sintomas e até momentaneamente resolver o seu problema, desaparecer daquela doença, aquela dor, aquele mal-estar. Mas a cura verdadeira é a cura da alma, é a mudança profunda. Se a pessoa não mudar, ela vai voltar a sofrer. Daqui a pouco ela volta aqui, às vezes em piores condições. Por isso até tem algumas pessoas que não serão curadas, até porque é inconveniente que sejam. Porque se o forem, elas ainda não fizeram a mudança comportamental que precisavam. Às vezes uma cura imediata pode ser até a queda moral da pessoa, né? Então são coisas, são nuances que muitas vezes nós não pensamos. Nós queremos ajudar, nós queremos amar, nós queremos aliviar sintomas. É justo que seja assim, absolutamente justo. Nós temos que compreender também, né, que quem vai dar a cura é a pessoa, né, é o tempo,
É isso que vai demonstrar se ela realmente está mudando ou não. Pessoal, espero que tenha sido útil para vocês. Agradeço de coração o convite, tá? Desculpa ter passado um pouquinho do horário aí. Tentei correr aí para não cansar muito vocês. Um grande abraço, muito obrigado, viu? Muita paz a todos.